Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais um programa Despertar Espírita, aqui através da TV Diário, um programa que faz com que a gente procure fazer uma reflexão sobre o sentido da vida. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial que já participou do nosso programa e que mais uma vez nos honra aqui com a sua presença, Carmen Colomé, Diógenes Chaves e eu. Nós estamos juntos para conversar um pouquinho sobre um tema que é bastante importante nos dias atuais, que é, será que a tecnologia pode conviver bem, o avanço da tecnologia pode conviver bem com o avanço moral? Essa é uma questão que muitos preocupam com ela, e a doutrina espírita também se debruça sobre essa questão para tentar aprofundar um pouco, para trazer esclarecimento para todos, para nós também, sobre esse assunto tão importante. Eu inicio aqui dizendo o seguinte, né, que a tecnologia em si, ela não tem uma bússola moral. A tecnologia, ela simplesmente se desenvolve, feita pelo homem. Agora, como ela será usada, né, isso depende do uso de cada um, né? Então nós não podemos, eu acredito, abrindo a minha opinião aqui, nós não podemos culpar em si a tecnologia, porque ela está à disposição para fazer o uso que nós necessitarmos ou que nós decidirmos através do nosso livre-arbítrio. O que tu acha, Diógenes, Carmen? Pois é, se a gente fazer uma avaliação de quando a tecnologia começou a se desenvolver, né, até de forma muito acelerada, ela meio que pegou as pessoas desprevenidas. Né? É como se eu tivesse uma ferramenta na minha mão que eu não tenho nem noção do que fazer com ela. E isso mostra que o espírito, nós seres humanos, nós temos uma capacidade grande até de desenvolvimento intelectual, podemos fazer coisas grandiosas do ponto de vista intelectual, né? Ter uma inteligência, vamos dizer assim, com certo desenvolvimento, mas o lado moral, ele acaba nos boicotando. Né? É como se um lado se desenvolvesse muito rápido, mas o outro lado ainda engatinha. E quando a gente fala de espírito, a gente costuma lembrar que na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade o que é o espírito, né? E a espiritualidade responde de que é o princípio inteligente do universo. Então quando a gente lembra de espírito, a gente lembra de inteligência. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque inteligência e moral tem um pouquinho de diferença. Né? Porque a inteligência é a nossa capacidade de aprender, de compreender, de sermos criativos, né? de desenvolvermos na prática, na ação, o lado intelectual. Mas a moral é o que nós vamos fazer com isso. O que nós vamos fazer com aquilo que a gente aprende? O que nós vamos fazer com aquilo que a gente passa a conhecer? É aí que vai entrar a questão moral do espírito. Porque ele pode muito bem pegar algo que ele desenvolveu com uma tecnologia, por exemplo, um programador de computador. Eu posso ser um grande programador, mas eu posso usar essa minha inteligência para manipular as pessoas, para desviar a conta bancária, posso ser um hater que a gente chama essa palavra? Um hacker, né? E acabar fazendo mal, fazendo coisas ruins, como muitos hoje usam a inteligência artificial para pegar a voz lá do Jorge e mandar uma mensagem para a filha dele dizendo... Né? Então, assim, é muito relativo, é bem como o Jorge disse, não é a tecnologia, né? Porque a tecnologia é uma consequência natural do desenvolvimento intelectual, né? A gente não tem como frear isso, mas o que acontece é a particularidade de cada espírito do ponto de vista moral, o que nós vamos fazer com isso. E aí que a gente tem que ficar alerta, porque o que a gente tem percebido é como se fosse uma arma na mão de uma criança, né? Que ela não sabe exatamente como fazer. Perfeito. E esse aspecto é muito interessante, porque nós também não podemos ser vaidosos ao ponto de pensar que se a tecnologia avança, é só uma obra do homem, né? Nós sabemos que quando a tecnologia avança,
é porque Deus permite que isso aconteça. Exatamente. Então, o desenvolvimento científico, tecnológico, ele é uma bênção para a humanidade, né? Ele só acontece porque há permissão do nosso Pai. Agora, o uso que a gente faz, né? Cabe a cada um as escolhas, né? E não só de cada um, mas de uma sociedade inteira, né? Exatamente. Porque a gente vai usando de uma forma coletiva. Eu acho que um bom exemplo é o telefone, né? A comunicação através do telefone. Nós não tínhamos nenhum tipo de comunicação, era carta, era, né, outros meios de comunicação. Daí vem o telefone de várias formas, e se alguém nos dissesse alguns anos atrás que a gente teria um telefone para cada pessoa, né, um individual, a gente diria que seria uma loucura, né? No bolso ainda, né? No bolso, pequeno, né? Não, e uma mensagem instantânea. Instantânea. Do WhatsApp. Uma comunicação direta com o Japão, né? Do outro lado do mundo. Então, nós nos surpreenderíamos. Mas isso acontece porque Deus permite, né? Para que a sociedade evolua, para que o mundo avance. O compromisso nosso, que é muito importante, sério, é como nós utilizamos essa tecnologia, se a nosso favor ou contra nós. Sim. Né? E existe um descompasso, né, do crescimento da tecnologia, criando novas ferramentas com a nossa capacidade de usar. Exatamente. Nós não temos ainda a capacidade de usar de forma correta essas ferramentas, porque elas crescem numa velocidade muito grande. Eu diria que se eu pego uma folha de papel e dobro ela, eu estou transformando ela. Mas a tecnologia hoje ela está sofrendo uma metamorfose. E essa metamorfose nós não sabemos o que vai dar, né? Aonde ela vai chegar. Agora, realmente, nós precisamos estar atentos, né? Atentos para como usá-la, né? E quando se fala em inteligência, né? Inteligência artificial, tem certas perguntas que às vezes a gente faz para a IA, que ela responde: eu não tenho condições de falar sobre isso, principalmente quando entra a questão de sentimento, moralidade. Ela não responde, ela diz: eu estou limitada nisso, né? Então, por isso é artificial. É artificial, né? Por isso que ela é artificial. Agora, existe uma diferença muito grande, que é importante que a gente lembre, da inteligência para a sabedoria. Perfeito. Porque a inteligência tu pode usar ela para o que tu quiser, né? E agora, se tu tem inteligência e tem sabedoria, tu vai usar bem ela. Então isso é importante, porque, por exemplo, o engenheiro que fabricou a bomba atômica tinha um QI enorme, né? Era um dos mais altos QIs, ele fabricou a bomba atômica, né? Sim. Então, assim, o que tu faz com a tua inteligência, né? Isso realmente é de responsabilidade nossa. É que a nossa, assim, fica difícil tu ter um progresso moral, ou tu ter um progresso, tu ter uma evolução, se aquilo que tu faz não estiver harmonizado ou sincronizado com aquilo que tu é capaz de amar. Por exemplo, eu lido com inteligência artificial, né? Um exemplo, eu lido com inteligência artificial. Bom, eu tenho uma capacidade intelectual desenvolvida para lidar com aquilo ali. Mas se isso que eu sou capaz de fazer não estiver alinhado com alguns princípios meus de, por exemplo, eu não desejo mal para ninguém, eu não quero fazer o mal para ninguém, eu tenho o desejo de usar essa ferramenta para contribuir positivamente com a sociedade. Então, por isso esse pensamento, né, de estar de acordo com aquilo que eu posso amar, ou seja, de eu ser mais empático com o próximo, né, de eu conseguir pensar no outro, não querer usar essa ferramenta para usurpar muitas vezes a confiança, a fé do outro. Então, isso tem que estar alinhado, porque se não estiver alinhado, eu acabo me comprometendo. Essa que é a questão. A tecnologia, ela surgiu de uma forma muito rápida, né? Como tu mesmo falou, Carmen, né? Antes, como é que a gente podia imaginar que hoje tu poderia mandar um oi e em milhares de segundos estava no Japão, né? Só que isso surgiu de uma maneira tão rápida e engraçado que não esperou uma geração, quer dizer, a tecnologia veio tão rápida que ela atropelou as gerações. Então, de uma geração para outra, ela já se expandiu de uma forma, e aí, por exemplo, o meu pai, a geração passada, ele não tem condições de pegar um celular e destrinchar como, por exemplo, eu ainda estou no meio, eu consigo lidar razoavelmente bem com a tecnologia, mas o meu sobrinho, por exemplo, nossa senhora,
daqui uns anos mais, ele vai estar destrinchando isso daqui. Então, em 1, 2 gerações, a tecnologia veio com tudo. E aí isso acaba fazendo com que muitos espíritos se comprometam. Perfeito. Né? E sabendo que futuramente acaba tendo que resgatar. Mas é assim que funciona, não adianta. É como tu mesmo falou, a tecnologia vem. Vem. E é interessante porque, por exemplo, o celular, né, que é uma ferramenta importantíssima, né, na nossa vida. Quanto % da capacidade do celular nós utilizamos, né, nós os mais maduros? Pouco, né? Poucos aplicativos, a gente ocupa pouco a possibilidade que ele oferece. Já os que estão vindo agora, a gente passa a dizer que eles já nasceram sabendo, porque eles têm uma facilidade em manejar com a tecnologia, né, que é incrível. Muito grande. Né? E uma coisa que eu fico pensando muito assim, como nós somos vaidosos enquanto homens e mulheres, enfim, humanos, né? Porque na nossa cabeça tudo é criado pela nossa inteligência. Mas muitas das coisas, ou quase a totalidade, quem sabe, das ferramentas tecnológicas que nós temos, existem na espiritualidade. E nós copiamos, nós temos a autorização de lá para cá para utilizar. As ideias vêm de lá, né? As ideias vêm de lá. Nós pensamos que nós somos os gestores das ideias, né, com a nossa inteligência. Mas, na verdade, não. É uma cópia. Se nós pensarmos na saúde, por exemplo, imaginemos quantos instrumentos, né, a espiritualidade tem para avaliar o nosso corpo físico, por exemplo. E quais aparelhos nós temos, né, nos laboratórios, nos centros clínicos hoje, que são espelhados naqueles. Porque Deus permite que os homens capturem essas ideias, captem e possam implementar para o progresso da humanidade, né? Então, essa questão é importantíssima de nós pensarmos, né? O quanto efetivamente nós produzimos, né? E o quanto nós nos utilizamos dessas ideias, pensando que são nossas e, na verdade, elas estão à nossa disposição para o nosso progresso, né? E essa balança da moralidade, né, da ética e do desenvolvimento tecnológico ainda está muito desequilibrada, né? Nós precisamos equilibrá-la. Sim, porque a tecnologia, sem a moral, ela é só uma forma de cometer erros maiores e mais rápidos. Perfeito, mais rápidos também. É só um consequentemente, clique. Maior quantidade. É só um clique. É só um clique. É só um né? clique. Estamos a um clique do erro, né? Então, isso a gente faz, a gente tem que pensar, tem que parar para refletir sobre isso, né? E não deixar as nossas atividades naturais, né, de contato com a natureza, de contato entre as pessoas, né? Nós somos seres sociais, né? Nós precisamos desse contato. Então, eu acho que ainda a humanidade em geral, ela está assim, vamos dizer assim, intoxicada ainda, sabe? Está extasiada. Inebriada com tanta tecnologia. Mas eu acredito que aos poucos as coisas vão ir para os seus devidos lugares. Claro. Eu acredito nisso, porque realmente nós, como tu disse, né, Carmen, isso acontece porque Deus permite, né? Mas está nas nossas mãos fazer um bom uso, né? E o tempo, né? O uso do nosso tempo. Nós comentávamos anteriormente que nós temos alguns aplicativos que permitem ver quanto tempo daquele dia nós usamos determinados aplicativos, né? E, óbvio, tem aplicativos que nos ajudam muito, mas outros são de uma, vamos dizer, entre aspas, interação social, como o Facebook, Instagram, né? E quando chega o final do dia, nós vamos ver quanto tempo nós permanecemos conectados ali, nós às vezes nos assustamos, porque o dia passou, muitas das metas nós não conseguimos alcançar, exatamente porque depois que a gente abriu o TikTok, o Instagram, o tempo, uma hora escoou tão rapidamente que nós não produzimos nada. Nós fizemos uma interação muito rasa, porque, né, é o que é possível ali, e o tempo passou, e o dia acabou, e a meta não foi alcançada, e a nossa atividade não foi, né, prazerosa como poderia ser. Então, esse afastamento do homem, do simples, né, do pé no chão, do parque, da brincadeira com os cachorros, com os gatos, com os filhos,
a gente está perdendo essa interação social muito pelo uso exagerado, né, dessa tecnologia, que tem um valor inestimável para todos nós, mas que, se usada de forma abusiva, nos perdemos, né? E na comparação da tecnologia com a questão moral, a diferença é que na moralidade nós temos que ir para a prática. Não adianta nós sermos morais. Ela só se justifica. Só se justifica com a ação, com a prática. Teoricamente. E nosso intelecto, ele é preguiçoso por natureza. Ele tem uma acomodação natural. Então a tendência é ele nos deixar nessa zona de conforto, né, e não reclamar disso, porque ele teria menos trabalho. Agora, para nós sermos sujeitos, né, moralizados, nós vamos precisar realmente ir para ação, como tu disse, Jorge. Nós precisamos praticar, né? E isso envolve trabalho, isso envolve esforço. Disciplina. Disciplina, principalmente, né? Determinação. Vontade, que é o que Kardec nos coloca. É o cerne, né? do espírito. É a base do espiritismo, né? Quando feita aquela pergunta, né, como a gente pode vencer as más tendências, o que os espíritos respondem, né? Com vontade, e não precisa muita. Não imagina que seja uma super vontade. Seja algo muito complexo, né? Não é algo assim, não precisa, como dizia o Chico Xavier, não precisa escalar o Everest, mas é fazer aquilo que é básico, né? Que é básico. E nós temos que ter momentos de lazer, trabalho, intercalar, mas hoje nós estamos nos distraindo demais. E isso que tu falou, Jorge, no caso de que a moral ela se justifica pela ação, porque é ali que tu é quem tu produz ali no caso, né? Que tu mostra na ação. Por exemplo, o Evangelho. A gente lembra do Evangelho como um livro, mas o Evangelho é uma prática. O Evangelho é um livro de conduta, né, moral, só que ele só é justificado na prática. Não adianta eu pegar a Bíblia, por exemplo, pegar as Escrituras, o Evangelho segundo o Espiritismo, ler de cabo a rabo, não fazer nada do que está ali. Né? Então, a moral ela justifica na prática. Mas aí a gente observa que as redes sociais, como a informação é muito rápida e é todo mundo, tudo muito junto ali, isso contribuiu para esse período que a gente está vivendo hoje das ideologias. Né? Todo mundo tem uma ideologia para a vida. Todo mundo tem uma regra para viver. Tem uma fórmula mágica. Exatamente. Então começou a surgir as verdades relativas. O que são as verdades relativas? Eu tenho uma ideia sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a vida e pronto, essa é a minha verdade. Eu não tenho uma referência, eu perco a referência e aí eu acabo criando os meus códigos morais. E aí tu cria uma página, né? Tu cria um blog, algo, né? E começa a distribuir teorias. E as pessoas vão comprando por quê? Porque aquilo se identifica com o que eu penso. O Jorge ele lança uma teoria muito bonita, às vezes ele tem o poder da fala, da persuasão. Eu conecto com o que ele disse e isso infla muitas vezes uma percepção distorcida que eu já tenho da realidade. Ao invés de eu me esclarecer e ir em busca de uma verdade de fato, eu acabo caindo mais na minha própria armadilha de percepção, porque o Jorge pensa igual. Então formam os conjuntos, né, os grupos, e esse grupo vai formando ideologias. Então a gente está num período de muitas ideologias, por causa de uma referência. Seriam as bolhas, né? Exatamente, as bolhas. Até que ela vai estourar, ela vai crescendo. E uma hora a pessoa cai em si. Né? E aí a gente resgata um pouco a questão do compromisso, né? Que todos nós temos. Nós, às vezes, não dimensionamos bem o compromisso que cada um tem quando vai ou praticar uma ação, né? Ou falar alguma coisa em público, ou num pequeno grupo. O que tu fala é uma ação. Exatamente. E tu está induzindo alguma coisa. Aliás, o pensamento é uma ação, né? Concreta. Então, o pensamento é energia e ação. Então, assim, o quanto, nós nem imaginamos quanto cada ser humano influencia os próximos, né? E às vezes para o bem e às vezes para o mal, né? E com a tecnologia, essa influência multiplicou de uma maneira, né? Exatamente. Que alcança milhões de seguidores, milhares de seguidores rapidamente, né? E aquela criatura passa a ser um modelo, né? Então a gente fica pensando nessa perspectiva. Quem são os modelos hoje da sociedade? Ídolos. Nossos ídolos. Quem são os nossos ídolos? Nietzsche falava dos ídolos, né? Quem são os nossos ídolos?
em quem nós nos inspiramos, né, para praticar as nossas ações, para viver a nossa vida. E nós estamos com bastante carência de ídolos, né? No entanto, Jesus está ali, tá do nosso lado, sendo o ídolo. Nunca se esconde. Nosso modelo e guia. Né? Mas às vezes a gente busca outros ídolos, né? É no cantor, é no artista de novela, de filme, é um youtuber. Mas por quê? Porque ele não nos cobra nada. Né? Ele apresenta e te deixa agora, pra, realmente, como diz o Raul Teixeira, né, que diz, para ser espírita ou para se dizer espiritualizado tem que ter disposição, coragem, né, e realmente trabalhar. Então, o que a doutrina espírita nos propõe é realmente arregaçar as mangas e ir para a prática. Porque nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, pelas nossas ações. Né? Mas às vezes as pessoas pensam, se preocupam, mas isso vai dar trabalho. Mas se nós imaginarmos as recompensas para nós, que somos seres espirituais e que estamos aqui de passagem, o esforço é algo muito, muito pequeno mesmo, em relação ao benefício. Né? O benefício é muito maior que o custo. Né? Então, é que a gente esquece, muitas vezes, quantas vezes por dia nós lembramos que nós estamos aqui, que somos espíritos imortais, que tudo é passageiro, a gente se envolve com a pseudo-realidade do dia a dia e acredita, às vezes, que isso aqui é real. Né? E aí no capítulo 8, né, do Livro dos Espíritos, que tem várias questões sobre a lei de progresso, tem essa questão: qual é um dos maiores inimigos do progresso moral? É o materialismo, né? Porque a gente fica centrado e focado nas coisas materiais, né? Quantos anos nós nos dedicamos integralmente ao trabalho porque temos que sobreviver? E lá adiante, quando já não precisamos tanto esforço para sobreviver, nos damos conta que a vida passou, né? E que está quase chegando a hora da gente retornar à vida verdadeira, à espiritualidade, que o nosso tempo está terminando, né? Então, o materialismo, que também tem essa questão, né, da tecnologia, né, vai nos consumindo, né, gradativamente, se a gente não ficar atento. E a gente usou uma expressão interessante, mas me parece que nós estamos um tanto quanto anestesiados, às vezes, né? Ausentes. O automático ligado. Sempre o automático ligado, e aí vira o ano, começa um outro ano, e é como se fosse tudo de novo, e a gente, né, vai de uma forma impensada, né? Sem a consciência necessária para que nós possamos desenvolver. Né? Sabe que é muito fácil a gente ter uma pequena noção do quanto a tecnologia tá nos consumindo. Não é nós que consumimos a tecnologia. Ela chega a um nível que ela passa a nos consumir. Ela passa a ditar as regras. Exatamente. Se for possível, tente ficar uma semana sem celular. Tudo só para mandar o WhatsApp e só para ligar. Assim, rede social, elimina. Por uma semana, quantas pessoas conseguiriam ficar uma semana sem acessar qualquer rede social? Imagina os nossos adolescentes. Né? O quanto de abstinência não se manifestaria, o tédio. Tem um neurocientista, Pedro Calabres, que ele fala da questão do tédio. Você precisa viver o tédio. E ele fala isso. Aprenda a viver o tédio, porque esse é um momento. As pessoas estão fugindo do tédio, só que tu está usando a tecnologia para preencher um vazio que nunca vai preencher. Porque a tecnologia, ela nos coloca, como o Jorge falou, o nosso cérebro funciona assim mesmo. O cérebro ele funciona na economia de energia. Ele não gosta de gastar energia, ele gasta energia para momentos de sobrevivência. E quando a gente está no WhatsApp aqui, a gente não está na frente do leão. Mas o problema é que a gente está num comodismo. A gente não se estressa nunca, porque se tem um vídeo que tocou numa feridinha minha... Pula. Tu tá no automático ali, né? No automático. Então eu tô sempre na zoninha de conforto, ou seja, eu fico produzindo dopamina sem fazer esforço. E isso pro nosso cérebro é horrível, porque ele vai ficando preguiçoso,
preguiçoso. Limitado. Aí um dia tu tem que fazer algo mais complexo, ler um livro, pronto. É igual aquela criança que come muito doce. O que acontece com o doce? Ele é rapidamente absorvido sem o mínimo esforço do organismo. E o organismo fica preguiçoso. É assim que ele aprende a funcionar. E aí ele só sabe funcionar com a glicose, com a gordura. E daí ele pede cada vez mais, cada vez mais. É aquilo ali que ele quer. Bom, nosso assunto está muito bom. Nós vamos então para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à UBRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. O Astrogildo é um centro de referência em oncologia, desde o primeiro atendimento para a prevenção ou a busca pelo diagnóstico, até realização do tratamento adequado para cada caso. Equipado com tecnologia hospitalar de última geração, da touca inglesa à cirurgia robótica, somos a solução completa em tratamentos oncológicos, sempre com você. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. O melhor em oncologia, perto de você. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos retornando ao nosso programa Despertar Espírita, hoje com a presença da nossa amiga Carmen Colomé, que está participando do programa e a partir de agora tem se tornado uma presença mais constante, né, junto conosco, que nos dá muita alegria, a presença feminina, que é muito importante. A gente vê nas casas espíritas, né, quando a gente vai fazer palestra, que 70%, 80% do público é feminino. O que será que as mulheres estão vendo que os homens ainda não enxergaram? Né? É a sensibilidade. Muita sensibilidade, a percepção. Tem, né? E falando nisso, algo que me preocupa nessa questão que a Carmen falou, o que ocorre com os homens que se aposentam, né? O índice assim, de ansiedade, depressão nessa faixa é muito grande. Porque para o homem, principalmente para o homem, o trabalho é tudo. Né? Ele ele se aposentou, terminou o trabalho, ele se sente inútil. Abre um vazio ali, né? Abre um vazio muito grande, difícil de preencher. Por isso, a importância de nós conciliarmos, né? De nós termos equilíbrio, né? E nós nos prepararmos para essa melhor idade, né? Fazendo essa conciliação. Porque não é possível que isso fique tão impregnado que a pessoa parou, ela se sente inútil. Né? Como conciliar isso, a importância de conciliar isso. Né? E como trazer a tecnologia para essa realidade? É um grande desafio, né? Para poder auxiliar esses idosos, essas pessoas, os que, não necessariamente os idosos, tem muita gente que se aposenta que não é idoso ainda, mas para essa nova fase da vida, onde sai a profissão, sai um compromisso, sai uma rotina
E a pessoa, às vezes ela pode continuar no mesmo trabalho, às vezes ela tem um trabalho, por exemplo, é autônomo, né? Mas vamos pensar num militar, por exemplo. Tem uns que ainda podem voltar como civis, né? Sim. Mas nem todos podem. E aí, como é que é conviver, continuar a vida? Porque antigamente, até na nossa vida, né? A gente não tinha nada de tecnologia, nem telefone tinha. E é da minha época ainda, lá da década de 90, 80, a gente tinha que criar alguma brincadeira, fazer alguma coisa, porque não tinha o que preencher. Eu lembro, ficou muito marcado na minha infância, que nós tínhamos uma casa muito simples, era só 2 peças assim, e era um dia de chuva, muita chuva, e a televisão estava estragada. E era só meu pai e minha mãe dentro de casa, um dia inteiro, e eu ali com 8 anos, 7 anos, e a gente não tinha muitas condições de ter um brinquedo, alguma coisa. Meu Deus do céu. Tu tinha que ter muita criatividade. E eu lembro do tédio que me deu aquele dia. Aí tem que lidar com o tédio. Aí tem que lidar com o tédio. Lidar com isso. E aí eu, criança, ali tinha que ser criativo para tentar fazer alguma coisa para preencher aquele dia. Né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso o que a pessoa na aposentadoria poderia passar a sentir, né? Um tédio. E isso, muitas vezes, é difícil. Esse vazio existencial, né? Que hoje realmente é o que tem levado a maioria das pessoas, em todas as idades, né? Aos consultórios, às terapias, sim. Às igrejas, né? Tentando buscar agora, né? Mesmo que tardiamente, tentando encontrar esse sentido para a vida, né? Esse sentido maior, esse propósito. Né? Então, por isso a importância de nós conciliarmos isso na nossa caminhada, na nossa jornada terrena, né? E essa questão que tu traz do trabalho e do afastamento do trabalho pela aposentadoria dos homens, né? Eu acho que o ponto central que a gente precisa discutir é que quando nós colocamos o trabalho como centralidade da vida inteira, fica muito difícil reverter quando a gente se aposenta, né? Verdade. Porque aí o trabalho era tudo. E à medida em que eu saio do trabalho, eu costumo dizer que a gente passa a ser ex-tudo. A gente é ex-colega, ex, né, amigo, porque não se encontra mais todo dia. A gente é ex, né? E aí fica muito difícil lidar com essa ausência daquele, no caso do professor, o seu orientando, o seu aluno, o seu colega, a sua sala, o seu computador, né? Ele tinha toda uma estrutura e daqui a pouco ele não tem mais nada. E como o trabalho era a centralidade, fica muito difícil viver, né, em casa. Porque ele de repente ele olha para a esposa já com 40 anos de relacionamento e pensa, quem é essa aí, né? Porque eles não construíram laços fortes o suficiente. Os filhos foram embora, né? Porque eles viviam para o trabalho e para os filhos foram embora. O trabalho terminou, porque se aposentaram. Sobrou os dois. Sobrou os dois, mas eles já não se reconhecem mais, né? Está acontecendo muitas separações nessa faixa etária. Porque eles acabam se conhecendo e não se gostando. Né? Porque eles antes não tinham tempo de se conhecer. Vão se reconhecer e não vão gostar da figura. Mas eu acho que nós poderíamos também, eu acho que esse é o objetivo do programa, né, de auxiliar, de confortar, de esclarecer, de dar algumas dicas, né, para as pessoas que estão se sentindo com esse vazio existencial, né, que estão preocupados, que estão se sentindo nessa, vamos dizer assim, inutilidade, vamos dizer. Então, eu acho que tem tantas coisas que podem ser feitas, e uma que eu acho fundamental é o trabalho voluntário. Né? O trabalho voluntário é algo que dignifica o ser humano, né? E que vai ao encontro da nossa natureza, que é ser bom. Né? O trabalho voluntário abre novo mundo de relações. Né? É maravilhoso. Aqui em Santa Maria, por exemplo, nós temos o SESC, que centraliza. Lá tem mais de 50 tipos de trabalhos voluntários. A pessoa pode se encaixar naquele que mais combina com ela. Né? Então, perfeito. Trabalho voluntário é algo assim que dignifica o ser humano. E a pessoa que vai para o trabalho voluntário, ela pode ir com o peito aberto no sentido de experimentar. Exatamente. Então, se ela vai lá para um trabalho com crianças e não se adequa, não se afiniza, não tem problema. Tem com adultos, tem com jovens,
tem de leitura, tem de atividade física, enfim, tem uma infinidade de possibilidades, né? Então ela precisa sair daquela proposta e buscar uma outra, porque certamente vai ter alguma que vai se adequar mais ao seu perfil, né? A sua contribuição E ela vai mais perceber, efetiva. Isso, ela vai perceber que a remuneração do trabalho voluntário é muito maior do que o dinheiro que ela recebia. Isso. Né? Acho que essa é uma mais. dica bem legal. O trabalho voluntário, acho que enche a vida. Uma tarde por semana, não precisa muito, né? Uma tarde compromissada, em que ela diga, eu vou e efetivamente realize aquela atividade, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante é o uso da tecnologia. Estava pensando aqui agora. Né? Pode falar. Não, o uso da tecnologia, Claro. se nós estivermos vigilantes, atentos ao bom uso da tecnologia, que ela não nos consuma, que nós possamos estar no controle, eu acho que é uma medida perfeita, porque existem joguinhos, né, que podem ser utilizados, existem sites de notícias atualizadas, existem vários elementos que para a vida andar melhor ajudam muito, né? Sim. Então acho que se a gente estiver no comando, a tecnologia pode nos ajudar muito. Ela cumpre o papel dela. Muito bem, muito Tem bem. pessoas que abrem um canal no YouTube, por exemplo, e começam a fazer vídeos, professores, por exemplo, né? Eles abrem canal no YouTube e começam a fazer vídeos com dicas, né? Dando aulas de forma bem didática, né? Que aquilo ali é remuneração no YouTube, então para quem assiste é gratuito, né? Só tem que aguentar ali os propagandinhas, mas tem pessoas que acabam usando a tecnologia, como tu disse, as redes sociais, para expor um conteúdo útil, uma escrita, mensagens, alguns textos de esclarecimento, cursos de tudo que é coisa. Então, assim, como o Jorge falou lá no início, a tecnologia não é um problema, o problema é o que a gente faz com ela. Então, nessa terceira fase da vida, se a pessoa ela for criativa, ou pede ajuda, se estiver com dificuldade, ela pode produzir muita coisa boa na rede social, com a tecnologia, e isso preencher o seu tempo. Sim. E torná-la útil, se sentir útil, né? E outra dica raiz, né, que é muito boa, é a questão da leitura de livros. Né? Porque quando a nossa retina ela lê um livro, é diferente do impulso elétrico da tela. Né? O nosso cérebro ele age diferente quando ele lê algo no papel. Né? Então a impressão que causa é diferente. Então hoje nós temos assim muitos livros que são bons, né? A própria doutrina espírita, né? As obras básicas, sem falar das obras básicas, mas uma infinidade de livros que são realmente muito bons, e que isso aí, o livro é um companheiro, né? É um amigo para todas as horas, né? É prático, tu carrega ele onde quiser, não precisa de sinal de internet. Né? Eu acredito na leitura porque a gente viaja, a gente enriquece o vocabulário, né? A imaginação, diferente da tela, o livro ele nos provoca a criação das imagens. Quando nós estamos lendo uma história, nós temos que produzir na nossa mente um cenário. Nós construímos o cenário. Nós construímos isso dá trabalho, e esse trabalho é bom, porque olha só, já aconteceu comigo, não sei se com aqueles que nos assistem, com vocês, a gente lê um livro, acha maravilhoso, depois vai assistir o filme e se decepciona. Exato. Que o livro é muito mais porque rico. As imagens que eu tinha criado eram muito mais bonitas, mais detalhistas, mais detalhes, né? Então, porque o livro ele tende a ser mais detalhista. Então o livro é algo que podemos dizer assim, insubstituível. Insubstituível. Uma outra dica que eu acho que é importante é a convivência com as pessoas dos nossos grupos sociais com idades semelhantes, em fases semelhantes da nossa, né? Porque quando nós encontramos os nossos amigos que estão nessa mesma fase da vida, sejam jovens, crianças ou adultos ou idosos, a gente começa a se identificar e começa também a dar um certo alívio, porque a gente compreende que não somos só nós que passamos por aquelas dificuldades. Que os nossos colegas, que os nossos amigos também passam por dificuldades semelhantes. E aí o nosso coração vai se acalmando, porque afinal de contas, se eu sofro,
tem outro que sofre também, e tem outro que já experimentou outra forma de resolver aquele problema e funcionou melhor. E vai nos trazer alegria. Né? E a convivência é uma bênção, fundamental. Né? Existem várias pesquisas nesse sentido que provam, né, que a convivência aumenta a qualidade e o tempo de vida. Exatamente. Trazendo para um ponto de vista psicológico, tem a questão moral, né, do que eu devo fazer com a tecnologia, o certo, o errado, o que traz o progresso, o que não traz. Mas do ponto de vista psicológico, a tecnologia, por um lado, ela ajuda. Se a gente sempre bem usar a tecnologia, ela vai sempre ajudar. Mas também tem outras questões importantes. Como a gente não está conectado presencialmente, como estamos aqui hoje, parece que o ser humano também, o outro também vai se tornando virtual para a gente. Parece que a característica humana, a humanidade, a tecnologia, né? ela parece que ela desumaniza mais o outro. Porque quando eu olho o sofrimento alheio pela tela, se aquilo me gera uma certa agonia, eu pulo. Ou senão eu olho aquilo e me passa uma ideia de um filme. E parece que a minha empatia vai esfriando. Né? O sofrimento do outro vai se tornando algo muito virtual, artificial. Quando a gente eu olhar o sofrimento de alguém pela tela, que alguém filmou alguma coisa, é diferente de eu estar aqui e vocês estarem em processo de sofrimento, e eu vivenciando, e eu sentindo, e tu olhando nos meus olhos. Isso bate mais, isso me envolve mais. Então, quando eu troco o contato humano pelo contato das telas virtual, aqui, isso tende a impactar na minha capacidade de ter empatia pelo outro também. Sim, né? sim. Imagina se isso causa dano em nós, adultos, imagina nas crianças. Desde cedo. A confusão que elas fazem do mundo real com o mundo virtual. Né? O mundo virtual elas conseguem manejar, conseguem determinar tudo, no mundo real não. E por isso o índice, eu digo isso porque a gente estuda e as pesquisas comprovam, o índice de suicídio entre as idades de 15 e 25 anos é o maior de todas as faixas etárias. Porque começa aquele choque de realidade. Tu começa a encontrar a vida como ela é. E aí tu não consegue mais manipular, né? Tu não consegue mais controlar o que é externo. E o interior não foi preparado, né? Não foi preparado para enfrentar essa realidade. E tem a questão também da tolerância. Por exemplo, quando eu estou numa relação aqui entre nós, não tem um botãozinho aqui na câmera onde eu aperto para ela parar de falar o que ela está me falando. Para ela parar de ter aquele comportamento dela que está me constrangendo em algum ponto ou que está me gerando algum mal. Eu tenho que aprender a lidar com ela. Eu tenho que aprender a ser indulgente, por exemplo. Ser paciente. Ser paciente, indulgente, ter benevolência. Ó, a tríade aí da caridade. Ter empatia. Exatamente. Ter compaixão. Só que na rede social, e aí quando o Jorge traz o fator das crianças, é muito importante, porque a criança, nós ainda, como pegamos a outra geração, a gente ainda tem a capacidade de fazer um certo discernimento. Mas a criança não, ela já cai mergulhada nessa realidade, então ela vai construindo um ser humano virtual para ela também, né? Porque eu conheço adolescentes que dizem assim, quantos amiguinhos tu tem? Eu tenho 3. São teus vizinhos? Não, um é do Rio de Janeiro, o outro é que joga comigo, que é de lá do Japão, o outro... Tu já apertou a mão deles, vocês já foram tomar um sorvete junto? Não, eu só conheço ele, e muitas vezes pode ser uma imagem de uma outra pessoa. Exato. Tanta coisa que pode estar influenciando ali no meio, né? Mas essas são as amizades que aparecem agora. E isso tende, sim, a fazer com que o outro desumanize mais a próxima pessoa. E aí a gente começa a olhar nas redes sociais, nos comentários, né? Manifestações de ódio, deboche, agressividade, porque é mais fácil tu agredir ali nos comentários, né? E depois cancelar. Se arrepender, modificar, editar, né? Mas aqui não, aqui quando eu te falo alguma coisa, eu vou ter que arcar com isso. Tá falado, exatamente. Eu preciso ser mais responsável pelo que eu digo. Mais cuidadoso. Aqui não. E o que tu escreve também é muito frio, porque eu vejo assim, como dá briga nos grupos de família. Né? Perfeito. Grupo de família, mas o que tu escreve no WhatsApp não é, se fosse falar, tu ia carregar uma emoção diferente. Mas aquilo ali é seco e frio.
E te pega num momento que tu não tá também. Não dá tom de voz, a não ser que fosse num áudio, né? Então, é incrível o que ele desarmoniza muitas vezes uma família por causa desses grupos, né? E outro detalhe também, ali na gravação tem o quê? A aceleração da fala. Sim. Aí tu tá aqui falando comigo, né? Muito calma, né? Botando todo um envolvimento afetivo naquela fala. Aí primeiro, eu vou escutar esse áudio só quando eu quiser. Começa aí. Aí quando eu tô preparado para escutar esse áudio, eu clico no áudio, tu começa a falar, eu já vou ler e acelero. E tu já começa a falar super rapidinho. Por quê? Eu já não consigo mais te conectar realmente como tu é. Porque eu consigo manipular até a aceleração da tua voz aqui para ouvir a tua mensagem, porque eu tô com pressa. Entendeu? Então a tecnologia tem isso também de querer ajustar o mundo ao nosso gosto. A tecnologia, ela meio que simula a gente ajustar a vida ao nosso gostinho, ao nosso jeito. E aqui na prática, não. Aqui é a vida real. No presencial, aqui eu não posso acelerar a voz de vocês. Não tem como. Tem aquele filme, o Clique, não sei se vocês já ouviram falar o filme Clique. É um filme antigo, mas ele é muito bom. Que o rapaz, ele descobre um controle remoto e ele descobre que ele consegue acelerar as cenas da vida. Então essa mulher começa lá, tem uma cena que a mulher começa a falar muito, ele pula já pra tarde do outro dia, quando ele tá no trabalho. Entendeu? E ele começa a manipular, Só que o filme mostra a mensagem de que a vida dele vira uma bagunça. Porque ele quis fazer tudo do jeitinho dele. E não é, na maioria das vezes não é do nosso jeito, é da maneira que a gente precisa que seja, né? É interessante. Nós não temos controle do exterior. O único controle que nós podemos ter, se nós trabalharmos isso, é o nosso interior. É controlar as nossas emoções, nos conhecermos, né? E a doutrina espírita nos estimula muito ao autoconhecimento, né? A gente se conhecer, a gente se conhecendo, a gente vai ver as nossas fragilidades e vai aprender a respeitar as fragilidades do outro. Então, por isso é importante esse trabalho interior, né? Porque é a única coisa que nós poderemos controlar. Né? O acontecimento exterior, ele vai vir e num momento que a gente nem espera. Tem um pensamento do Emmanuel que diz assim, ó, o progresso intelectual pode avançar sem o progresso moral. Isso a gente vê. Sim. Né? O perigo está em colocar a ciência nas mãos de uma consciência ainda imatura. É aí que a coisa começa a complicar um pouco. Só que na questão, deixa eu ver aqui, acho que na questão 780 do Livro dos Espíritos diz o quê? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem, decorre deste, ou seja, um efeito do outro, mas nem sempre o segue imediatamente. E aí a gente pensa, por que o progresso moral vem depois do progresso intelectual? Por que não pode ser o contrário? Né? Porque a gente entende, a espiritualidade nos diz que a inteligência, ela primeiro precisa aprender, compreender para depois discernir. Para ter uma base para discernimento. Para discernir. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu posso comprar um Opalão, né, carro antigo, que não tinha preocupação com o meio ambiente naquela época, ou eu posso comprar um carro que está totalmente conectado, né, com o meio ambiente, carro elétrico e tudo mais. E aí eu disse, pô, eu preciso conhecer esses dois tipos de carro para eu saber o que eles são, de repente usar eles, para depois eu discernir, não, parei um pouquinho, esse aqui eu prejudico mais, esse aqui eu prejudico menos. E aí é que vem a questão moral. É aí que eu posso usar o meu livre-arbítrio para colocar na prática o que realmente eu tô o que eu realmente aprendi com aquilo. E aí eu posso optar pelo carro elétrico ou... Eu perguntaria para vocês e para aqueles que estão conosco agora, vocês gostariam de passar 15 dias no Sri Lanka? Sim ou não? Eu primeiro quero conhecer o Sri Lanka. Sim. Eu quero saber como é que é a temperatura, qual é a língua que fala, quais são os costumes, né? Se ele não está em conflito. Né? Então, assim, o conhecimento é fundamental para o discernimento. Nós estamos chegando ao final de mais um programa que fluiu muito, muito aqui. E eu convidaria, Carmen, se tu tiver alguma informação até do Livro dos Espíritos, ou algo para nós encerrarmos esse nosso bate-papo de hoje, que foi tão gostoso.
e o assunto tão importante, né? Esperamos ter Sim. colaborado, né? Colaborado para Exato. esclarecer, né? Para a gente refletir, que esse é o grande objetivo do Despertar Espírita, né? Nos trazer reflexões, né? Sobre o sentido da vida. Eu acho que uma das questões que a gente pode trazer para encerrar esse nosso bate-papo é que, como disse o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, Jesus trabalha para que nós, para a divinização da humanidade, né? Então, para que a humanidade avance, para que a humanidade cresça, para que a humanidade floresça, né? Porque a partir daí a gente vai aprender a amar, a compreender e a servir, né? E o recurso tecnológico, ele é uma ferramenta importante junto a, e se somada a outras, ele vai fluir e vai nos ajudar a alcançar as nossas metas, né? Que é essa evolução espiritual. Então, a ferramenta tecnológica, mais a busca da espiritualidade, né? Mais a compreensão dessas questões da vida futura. Então, tudo isso junto vai nos ajudar a avançar. Mas é preciso que a gente se debruce sobre isso, que a gente invista na busca desse conhecimento, né? Porque o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento intelectual, nos ajuda a compreender o que é o bem e o que é o mal, o que é bom e o que não é, o que é ético e o que é antiético. Mas as escolhas são sempre nossas, né? A partir do nosso livre-arbítrio. E, portanto, se as escolhas são nossas, a colheita também, né? Depois das nossas ações, será nossa. Então, o convite é para que a gente possa utilizar com lógica, com domínio pessoal a tecnologia sem ser usado por ela, né? Consumido por ela. Exatamente. Que nós consumamos a tecnologia para o nosso bem, sem nos deixarmos escravizar por ela, inclusive em algumas situações. Muito bom. Com essas palavras da nossa querida amiga Carmen, nós encerramos mais um programa Despertar Espírita, agradecendo ao Grupo Diário, à TV Diário, pela oportunidade, né, de estarmos aqui mais uma vez, e convidamos, né, para que nos sigam no YouTube, né, nós temos todos os programas ali gravados, no Instagram também. Despertar Espírita se despede desejando a todos um ótimo ano de 2026. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.